Bom dia, meus amores, sejam todos bem-vindos à nossa live da manhã. O tema da live de hoje é o seguinte: como ativar o poder da transformação. Olha só que tema bacana. Vou até desligar aqui a música para poder falar melhor. E hoje nós estamos tanto aqui pelo Instagram como também aqui pelo YouTube. Então, vou sempre fazer as lives tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, porque às vezes eu tento gravar no Instagram e não fica tão bacana, então fica cortando às vezes. Então, por esse motivo, vou aqui estar com duas câmeras, tá? Então, vou ficar olhando aqui para essa câmera, para outra, mas vai ser uma bênção, tenho certeza. Estava com muita saudade de fazer a nossa live da manhã. Então, tem períodos do mês que é mais corrido, né? Minha mãe também veio para cá, então procurei aproveitar com ela, mas sempre que eu puder, eu vou estar fazendo aqui essa live às 7h10, tá? Então, todo mundo que está aqui entrando pelo Instagram, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Isa Munti. Oi, Marina, bom dia, meu amor. Eu sou a Isa Munti, sou coach de emagrecimento, trabalho aqui no meu perfil. E muitas pessoas perguntam, Isa, você é nutricionista? Gente, eu não sou nutricionista, tá? No STC, que é o Sistema de Transformação Corporal que eu trabalho, lá tem equipe com nutricionista, com nutróloga também. Então, a minha função, o meu trabalho é ser coach de emagrecimento. O que um coach de emagrecimento faz? Orienta o aluno, ensina o aluno a seguir o protocolo. Então, essa é a minha função e eu faço com o maior prazer, amo o meu trabalho. Eu ajudo aí várias pessoas, tem alunos no Brasil, tem alunos fora do Brasil também. Então, para mim é uma missão de vida. Assim como eu transformei o meu corpo, transformei a minha vida, a minha saúde física e mental através do STC, eu também ajudo aí várias pessoas a chegarem na sua melhor versão, tá bom? Então, já sintam-se aí acolhidos também, que entram homens aqui na nossa live. Mas o tema da live de hoje é bem bacana e vamos falar sobre o poder da transformação. Sempre aqui nas lives eu trago temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, então eu gosto bastante desses temas e eu sempre trago algum conteúdo que eu estou lendo no livro do mês. Então é muito importante, né, a leitura, eu estou desenvolvendo aí esse hábito de leitura também. E eu concluí, na verdade, esse livro aqui, ó, O Poder Pessoal, da Martinha Gondim. Então, deixa eu só aumentar aqui um pouco. A Zuca está falando que não está conseguindo me ouvir. Melhorou, Zuca? Agora, depois quem estiver aí na live me fala se está conseguindo me ouvir direitinho, tá bom? Então, sempre aqui nas lives eu trago algum assunto, algum conteúdo que eu estou lendo no livro do mês. Então, esse livro aqui eu já terminei, já comecei outro, mas como eu não dei continuidade até finalizar o livro, eu vou falar sobre esse tema hoje, tá? Que é sobre o poder da transformação. Como ativar o poder da transformação. Vocês estão percebendo aí que esse ano foi um ano de mudanças para mim. Então, eu passei aí por várias transformações realmente. E uma delas foi meu corte de cabelo. Então, sempre tive vontade aí de cortar o cabelo e nunca tive coragem, na verdade. Mas aí eu fui lá, cortei, enfim, fiz outras transformações também esse ano. Então, é muito importante a gente realizar os nossos sonhos, realmente ativar, né, o poder da transformação na nossa vida. É muito importante isso. E esse livro, né, nesse capítulo, a Martinha Gondim fala justamente sobre isso. Como ativar o poder da transformação. Então, logo no começo do capítulo, ela fala o seguinte: o poder da transformação é ativado pelo desejo de mudar. Todos nós podemos aprender, podemos crescer, podemos evoluir. Todos nós podemos nos transformar e nos tornar pessoas que também inspiram outras pessoas. Isso é muito importante. Desde que tenhamos o desejo de mudar e de continuar evoluindo. Então, por muito tempo na minha vida, eu coloquei limites nos meus sonhos.
Então, não coloque limites. Eu já falei aqui na live, um certo dia, da gente fazer a lista de desejos. Quais são os seus sonhos? Quais são os desejos que você quer? Quais são as transformações que você quer fazer na sua vida? Então, faça essa lista. É muito importante. Então, dando continuidade aqui, a Martinha fala sobre algumas estratégias, né? Alguns passo a passo, na verdade, para a gente poder ativar esse poder de transformação. O primeiro deles que ela menciona aqui no livro é o seguinte: crie um inventário pessoal. O que é um inventário pessoal? Ela coloca aqui, escrever um livro em um caderno, né, em uma agenda, todos os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Gente, para a gente ativar esse start assim, de transformação, quando a gente elenca, quando a gente faz uma lista dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos fracos, ninguém os segura. Por quê? A gente vai potencializar o que a gente tem de melhor, né? Então, a gente vai potencializar as nossas qualidades, aquilo que a gente já tem, que a gente já faz muito bem, e a gente vai analisar os pontos fracos, aquelas coisas que a gente tem mais dificuldade. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive dificuldade de me expressar. Então, desde pequena, eu era aquela aluna que ficava ali no cantinho da sala, que não me expressava muito bem. Então, fazendo esse exercício de fazer a lista dos meus pontos fracos, eu pude melhorar essa questão. Então, hoje em dia, eu já me comunico melhor. Vocês observam aqui, né? Para mim, era uma grande dificuldade fazer essas lives todos os dias. Então, eu fui desenvolvendo, né? Fui fazendo alguns cursos, a leitura também me ajudou bastante. Então, através desse inventário pessoal, de identificar meus pontos fracos e meus pontos fortes, eu fui ativando o meu poder da transformação. Outra técnica bem importante para a gente ativar o nosso poder de transformação é reservar um tempo para si. Gente, para mim, isso fez toda a diferença. Porque antigamente, como era a Isa? A Isa era do trabalho para casa, do trabalho para casa. Então, eu sempre fui muito focada no trabalho e esquecia as outras áreas da minha vida. Então, por exemplo, não tinha momento de lazer, não tinha momento de qualidade com o meu namorado na época, né? Hoje, esposo, Diogo, não tinha momento com a minha família. Para vocês terem uma ideia, quando eu ia para casa dos meus pais, que eles moram no interior, eu levava trabalho. Então, eu não reservava literalmente um tempo para mim. E isso foi me prejudicando a tal ponto que eu comecei a desenvolver uma ansiedade generalizada. E o que aconteceu? Tive depressão, né? Então, por isso que é tão importante. Quer ativar o seu poder pessoal? Faça isso, reserve um momento para você, um momento na semana, um momento no dia, reserve para você fazer algo que você gosta, para ir no salão, para sair com os amigos, sair com seu esposo. É muito importante a gente reservar um tempo para a gente. Segundo item, comece aos poucos. Então, se você quer aí fazer essa transformação na sua vida, quem sabe você quer fazer aí uma transição de carreira, né? Eu fiz também essa transição de carreira. Desde sonhos grandes a sonhos pequenos. Você precisa começar aos poucos, ir passo a passo. Então, falando aí do meu cabelo, eu cortei meu cabelo um pouquinho mais curto, ó, eu cortei um pouquinho aqui, abaixo do ombro, eu cortei no início desse ano. Só que eu não tive coragem de cortar ele mais curtinho, que sempre foi o meu sonho. Mas aí eu fui começando aos poucos, fui testando. A minha próxima transformação vai ser pintar. Tá bom? Então, preparem-se que aí, logo, logo, eu vou estar pintando as madeixas. Vai ser minha próxima transformação que eu vou fazer. Mas aí é importante a gente ir começando aos poucos, traçando as ações necessárias para a gente conseguir aí realizar a transformação que a gente quer realizar na nossa vida, tá bom? Segundo, acho que já é aqui o quarto passo, são vários passos importantes para a gente ativar o poder da transformação, tá? O quarto é o seguinte: desafie-se. Faça algo que você nunca fez. Enfrente uma experiência que assuste ou intimide.
Só um minutinho. Isso é muito importante, tá? A gente se desafiar. Então, eu sempre falo dos exemplos da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa extremamente medrosa. Então, para eu fazer alguma transformação, sempre foi muito difícil para mim. Então, eu nunca me permiti, né, me desafiar. Mas de uns anos para cá, todo mês eu coloco lá uma meta, coloco um sonho para realizar. Então, eu estou sempre aí me desafiando. Isso é muito importante. Gente, quando a gente coloca uma meta, quando a gente coloca um sonho e a gente concretiza esse sonho, o quanto é bacana, né? O quanto a gente se sente realizado, por pequeno que seja. Então, é muito importante a gente se desafiar. Quinto ponto. E aqui ela continua uma coisa com relação aos desafios que é muito importante. Busque eliminar os obstáculos e controlar os receios que o impedem de viver novas experiências e de fazer novas descobertas. O gostinho das pequenas conquistas nos estimula a continuar no processo das grandes realizações. Comece devagar e com pequenos desafios. Então, isso é muito importante. Então, ela elenca aqui alguns pequenos desafios que a gente já pode começar a fazer para realizar essa transformação. Então, por exemplo, passe 21 dias sem açúcar ou sem o álcool. Sempre quando um aluno no STC, eu vou fazer a sessão de coach com ele, e eu percebo que ele tem a dificuldade de retirar o açúcar da sua rotina, eu coloco esse desafio para ele ir retirando aos poucos. Então, quem sabe, se ele coloca 2 colheres de açúcar no café, era o meu caso, viu? Antigamente, antes do STC, o meu café era bem doce. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei aos poucos, então fui retirando, colocava metade do açúcar, fui tirando aos poucos, depois eu descobri que a canela me ajudava a não colocar açúcar no café. Então, eu fui retirando aos poucos e hoje em dia eu não tomo café com açúcar, gente. Não adianta, eu não consigo tomar. Então, mas aí eu fui fazendo passo a passo, pouco a pouco. Outras sugestões, comece a estudar um novo idioma 2 vezes por semana. Caminhe durante 1 hora, 3 vezes por semana, se você quer começar a desenvolver esse hábito, né, do exercício físico. Leia livros durante o seu mês, pelo menos uma página por dia, a princípio. Então, quando a gente começa hábitos pequenos, inclusive esse foi um dos temas de um dos livros que eu li recentemente, né, de pequenos hábitos, é mais fácil a gente ir aumentando gradativamente, porque nós, seres humanos, a gente tem essa característica, a gente muitas vezes quer começar coisas grandiosas, e quando é lá para o terceiro, quarto dia, a gente já desiste, né? A gente não consegue manter a motivação. Então, se a gente começa pequeno e vai escalando aí níveis maiores aos poucos, isso vai, com certeza, ajudar a gente a chegar aí nas nossas metas maiores e ativar o nosso poder da transformação. Sexto ponto muito importante para a gente ativar esse poder da transformação. Passe mais tempo com as pessoas que fazem você feliz. Gente, isso é muito importante. A gente precisa se afastar de pessoas tóxicas, de pessoas que não nos levam a lugar nenhum, de pessoas que nos deixam para baixo. Eu não falo nem assim, não é deixar de falar com essas pessoas, mas se afastar, não ter tanto contato, porque realmente essas pessoas sugam, né, as nossas energias e acabam limitando ali o nosso dia a dia, a gente fica com aquela energia negativa, por isso que é tão importante a gente se afastar de pessoas que não nos fazem bem e se aproximar cada vez mais de pessoas que nos fazem, que nos trazem esse bem-estar. E o último passo para a gente ativar o nosso poder da transformação é aceite que você está em constante mudança. Então, não fique triste, por exemplo, se você tem um sonho e você vai ali por caminhos diferentes e consegue alcançar outras coisas. Não é para ficar triste de forma alguma. A nossa meta é estabelecer os sonhos. O que eu quero para a minha vida daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a um ano, quais são os meus objetivos? Então, a gente vai estabelecer essas metas, vai trilhar os caminhos, mas muitas vezes acontecem algumas coisas que vão nos levando para caminhos diferentes, não tem problema. O que realmente tem problema é a gente parar de sonhar. Então, não pare de sonhar. Faça aí a sua lista dos sonhos,
Siga esse passo a passo para ativar o poder da transformação na sua vida, que eu tenho certeza que vocês nunca mais serão os mesmos, tá? E a gente finaliza aqui, é só esse trecho do livro, que a Martinha fala assim: devemos recordar que podemos ser, podemos aprender, podemos fazer e podemos ter tudo aquilo que quisermos. Tudo que formos capazes de desejar, sonhar e mentalizar, nós seremos capazes de transformar e de realizar. Então, olha só que dica maravilhosa. O que é que você quer? Qual é o seu sonho no dia de hoje? Quais são os seus sonhos? Falando com uma aluna, ela falou: Isa, eu não tenho sonhos. Faz muito tempo que eu não sei, eu acordo, cuido dos meus filhos, cuido do trabalho e não tenho mais sonho, não sei o que é sonhar. Então, eu passei esse exercício. Então, para hoje, né? E escreve, coloca 50 sonhos. Você vai falar, Isa, é muita coisa, 50 desejos, 50 sonhos. Coloca, vai colocando coisas que você nem imaginaria fazer na sua vida. Vai colocando, vai colocando. E depois que você colocar esses 50 sonhos, vai traçando as metas para alcançar, né? E nesse caminhar, você vai ativar o seu poder pessoal, você vai começar a fazer coisas que você nunca se imaginaria estar fazendo. Então, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, inclusive, a você se sentir melhor. Eu estou lendo, inclusive, outro livro, que é esse daqui, Peça e Será Atendido, que ele fala, o autor fala justamente isso. Na verdade, foram duas pessoas que escreveram, eu acho que é marido e mulher, e ela fala justamente isso. Não há nada mais importante na vida do que a gente se sentir bem. Então, nosso principal objetivo é ser feliz, né? A gente se sentir bem, fazer o bem para as pessoas, e isso vai se refletir com certeza no bem para a gente mesmo. Então, tudo aquilo que a gente dá de bom, isso volta para a gente. Tudo aquilo que a gente faz de ruim, isso volta para a gente também. Não tem segredo. Então, é muito importante que a gente sempre procure fazer o bem e procure aí realizar todos os nossos sonhos. Gente, o céu é o limite para a gente, viu? Então, já pega aí essas dicas, ativa aí o seu poder de transformação, que eu tenho certeza que vocês vão ser aí muito, muito mais felizes.